de volta para o segundo bloco do programa O Livre, que está debatendo ou procurando respostas para a seguinte pergunta: quando o Brasil vai voltar ao normal? Estou conversando sobre esse tema com o Vinícius de Carvalho Araújo e com o Marcos Troilo. Vinícius, se você pudesse fazer uma reivindicação ao presidente Michel Temer, que seria atendido, você sabe que será atendido, qual seria? Para que será atendida? Talvez eu pedisse algo no sentido, algo que ele já está fazendo, de incentivar novos modelos de gestão no Brasil. PPPs, concessões, organizações sociais, enfim, né? Novos modelos que implicam numa desestatização maior. Mas que eu estou dizendo em benefício de Mato Grosso, como gestor governamental. Em benefício de Mato Grosso, talvez a revisão da Lei Candir, né? Que é um problema grave que nós temos. Explica, porque milhares de espectadores não sabem direito o que é a Lei Candir. Resume para mim o que é a Lei Candir e quais são os efeitos nefastos dela, imagino. Isso, a Lei Candir é uma lei complementar, acho que lei 87, se eu não me engano, de 95, 96, que isenta o ICMS de produtos exportados. Então, deputado Antônio Candir. Antônio Candir, ele foi ministro do Planejamento do governo Fernando Henrique, né? Aí nesse período que ele articulou a lei e o Congresso aprovou, né? Ela isenta a ICMS da exportação de produtos primários e semi-elaborados. Sim. Né? Numa lógica de que não se exporta imposto, né? Quer dizer, nenhum país do mundo tributa produtos que são exportados, porque isso seria um diferencial competitivo ruim, negativo para a economia que tributa isso, né? Então, acabou isentando. É algo que divide muitas opiniões, Augusto, aqui em Mato Grosso. Muitos acham que o Estado só deu esse salto, né, de produção primária, agropecuária, de 96 para cá, vamos pegar os últimos 20 anos, graças à Lei Candir. Né? O Estado ganhou uma competitividade que ele não tinha antes. Né? Mas do lado das finanças públicas também você tem um impacto grande, porque falta muito recurso, né, muitas vezes, para políticas como infraestrutura, como educação, como saúde e segurança. Então, talvez uma reanálise, um estudo mais calmo. Porque a Lei Candir é um incentivo fiscal. E todo incentivo fiscal ele parte da seguinte lógica, né? Você perde receita num ponto da cadeia produtiva, mas ganha em outros pontos. O que você ganha nos outros, mais do que compensa o que você perde aqui. Você perde 100 aqui num ponto, mas ganha 200 ali. Entendeu? E nunca ficou claro para mim e para muita gente se de fato isso aconteceu. Né, no caso da Lei Candir, porque ela deveria estimular, por exemplo, a agroindustrialização, a industrialização de produtos primários, de modo que compensasse a perda de receita na exportação do produto primário. Né? Então esse é um debate que hoje é muito ideológico. Né? Tem muita gente que é contra, é ruim porque é ruim, mas não apresenta muitos argumentos, tem muita base técnica e científica, né? E aqueles que são a favor falam isso, não, ou é assim, ou a produção em Mato Grosso, a agropecuária, está inviável. Então, eu peço um debate mais racional sobre o tema e uma revisão da Lei Candir. Então. Isso interfere, Marcos, lembrando que você comanda, né, o núcleo, o núcleo de estudos, como é que se chama na universidade? O BRIC Lab. Que estuda o BRIC, que alguns chamam de BRICS, pela inclusão, da África do Sul. Isso interfere muito no comércio exterior brasileiro? Interfere no sentido de que o Brasil jamais fez, Augusto, uma opção preferencial pelo comércio exterior como alavanca do desenvolvimento. Né? As exportações para nós são momentos pontuais na nossa história de desaquecimento do mercado interno. Então não é exportação como uma escolha estratégica, e sim como uma espécie de efeito colateral de um momento recessivo no Brasil, e as importações sempre foram utilizadas ou como sinônimo de combater uma relação desarmoniosa entre estoque monetário e produtos do mercado interno, ou seja, para combater a inflação, ou então com sobrevalorizações artificiais da moeda, como foi o caso durante uma parte importante desses últimos 13 anos, né? Em que, por exemplo, casais de classe média, quando engravidavam, tomavam a decisão inteligente de ir a Miami para comprar, entre outras coisas, fraldas, né? Muito mais caro do que fazer essas compras no Brasil. E aí, fraldas e carrinho de bebê. Fraldas, carrinhos, enxoval, tudo. Né? O Paulo Lema, do Goldman Sachs, gosta de dizer que uma parcela significativa da poupança brasileira nos últimos 10 anos ficou em Miami e em Orlando, né? Quando deveria ter ido para portos, aeroportos, né, estradas, que são essas obras de infraestrutura que o Vinícius estava mencionando. Mas o corolário, né, o resultado final disso tudo,
é que das 20 maiores economias do mundo, nas economias do G20, o país que tem o menor quociente de exportações e exportações como porcentagem do seu PIB é o Brasil. O Brasil é o país mais fechado do mundo, né? No sentido de que, talvez, se a gente colocasse aí nessa lista também a Coreia do Sul a Coreia do Norte e Cuba, aí nós ganhássemos. Mas precisa tomar muito cuidado tão também. Fechado assim? Nós somos muito confrontado com os outros países do BRICS? Muitíssimo fechado, quer dizer, hoje o Brasil tem um PIB de mais ou menos 2,5 trilhões de dólares e exporta 8% disso, importa 7% disso, ou seja, 15% é o montante do comércio exterior no nosso PIB. Para todos os países que do final da Segunda Guerra Mundial até hoje conseguiram mudar de andar, Alemanha, Japão, Chile, Coreia do Sul, Espanha e, sobretudo, China, esse percentual é superior a 40%, dá um maior grau de internacionalização. Por isso que, às vezes, eu fico um pouco preocupado aí para resolver problema fiscal, você tirar a competitividade da exportação brasileira. Eu acho que, nesse caso específico, seria muito melhor olhar o problema pela ótica dos custos, né? Tentar apertar os cintos e não mexer muito com uma parte do setor exportador que está dando, sim, um combustível importante para aquilo que ainda é excelência no Brasil, que é o agronegócio. Agora, Marcos, o Ministério das Relações Exteriores voltou a ser o protagonista, né? Importante, protagonista, é uma redundância até, no comércio exterior. Já são visíveis os efeitos dessa mudança com o ministro, com o chanceler José Serra? Eu acho que sim. Eu colocaria essa influência, Augusto, em 3 níveis. No nível regional, eu acho que claramente o novo chanceler está tentando fazer com que a vocação do Mercosul, por exemplo, né, que é essa união de países envolvendo Brasil, Argentina, Paraguai e mais tarde a Venezuela. E a Bolívia, tem mais uma vez uma vocação econômica. Durante o período de Lula e Dilma, o Mercosul se transformou numa espécie de caixa de ressonância contra os males do mundo a partir de uma ideologia de esquerda, de uma ideologia bolivariana, né? Nas últimas reuniões do Mercosul, ainda com a presidente Dilma, eu lembro de ter lido declarações de final de cúpula contra a anexação da Crimeia, ou em favor da anexação da Crimeia, ou tecendo considerações sobre o processo de paz no Oriente Médio, né? Só que resolver problemas mais simples, como, por exemplo, fazer com que uma garrafa de vinho argentino em Cuiabá custe menos do que uma garrafa de vinho argentino em Nova York, né? É muito mais barato você comprar um produto oriundo do Mercosul nos Estados Unidos do que comprar nos países membros. Então, qual é o benefício do Mercosul? E isso no momento em que a nossa região deveria estar se fortalecendo para combater, para competir com outras áreas dinâmicas do mundo, como é o caso do Sudeste Asiático. Então, eu acho que essa vocação, a busca de voltar à vocação econômica no Mercosul está acontecendo com o ministro Serra. Um outro fator, eu acho que é eles entenderam que a China não é necessariamente um inimigo, né? Se, por um lado, a competição industrial chinesa é muito grande, é verdade também que a China se tornou uma das principais fontes de investimento estrangeiro direto de infraestrutura no mundo. E essa visita agora do Temer, em que o ministro Serra também foi, trouxe aí 15 acordos importantes que eu acho que vão ajudar a compensar a falta de força endógena que o Brasil tem para investir em infraestrutura. É um casamento importante aí de interesses chineses com interesses brasileiros. E o terceiro nível, eu acho que é esse de entender que o Brasil precisa normalizar as suas relações com os países mais ricos do mundo. Claro. Durante o governo Lula-Dilma, a gente deixou abandonado a relação com os Estados Unidos, não fizemos grandes avanços na Europa, em nome de uma suposta, como aliás o Vinícius estava lembrando aqui um pouco antes do programa, liderança dentre o bloco dos mais pobres, que rendeu alguns discursos, rendeu alguns votos na ONU, mas não rendeu aquilo que é mais importante para uma política externa, que é a prosperidade para o seu país. Então, eu acho que há, sim, aí uma divisão de águas muito importante em termos de política externa com a mudança de governo no Brasil. Vinícius, quando eu conversei no Roda Viva, sobretudo, e também no primeiro O Livre, aqui com o governador Pedro Taques, ele mencionou o potencial que existe no estreitamento de relações comerciais diretas entre Mato Grosso e a região de Santa Cruz, por exemplo, na Bolívia. Como é que é isso? Pode haver
esse tipo de acordo entre estados, e isso é comum? O governo coloca algum óbice a isso? Como é que é? Não, pode ter. É algo que vem crescendo, Augusto, é chamada paradiplomacia, né? Porque você tem só a União, né? Pode celebrar relações internacionais, enfim, né? Mas vários Estados-membros no Brasil, como governos estaduais e até prefeituras, já estão criando secretarias de relações internacionais, ou secretarias adjuntas, que executam essa chamada paradiplomacia em busca dessas relações, né? Com outros países ou também com governos subnacionais. E não há nenhum entrave federal para isso? Não, para a paradiplomacia não. Existem as prerrogativas, né? Que são do Itamaraty e tal, que só ele pode exercer. Agora, para relacionamento assim, de negócios, né, e mesmo administrativos, não há nenhuma barreira. Isso é um grande embate, porque a posição de Mato Grosso ele está bem no centro do continente, né? O Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul. Estamos perto de tudo ou longe de tudo, depende de como você que perspectiva você aplica, né? Então esses mercados aqui mais próximos sempre foram olhados como uma alternativa, quer dizer, Bolívia, até o Paraguai, né? A famosa saída para o Pacífico é algo que de tempos em tempos é relembrada como uma possibilidade, que é muito complexa por conta da Cordilheira dos Andes, né? Nós temos aí uma grande barreira física, que é a Cordilheira dos Andes. Mas esse mercado... Mas encurtaria a rota das exportações? Uma rodovia, por exemplo. De padrão internacional, né? Não vou dizer padrão FIFA, porque aí lembra, né, a Copa, o que o Brasil costuma fazer. E a Copa. Porque o governador me disse, se eu não estou enganado, que seria mais, a distância seria menor se saísse pelo Pacífico do que seguindo o roteiro que segue agora, pelos problemas que temos nos portos também. Isso é verdade? Acontece? É verdade. O nosso frete, né, no Brasil é muito caro, sobretudo o frete rodoviário, né? A produção de Mato Grosso ela é exportada, na sua imensa maioria, ela cai no Porto de Santos e, sobretudo, no Porto de Paranaguá, no Paraná, que é o porto exportador de grãos, né? Alguma coisa só estão congestionados. Que estão congestionados. Alguma coisa só que cai, que vai via Rio Amazonas, Santarém e Belém, né? Então, se teria uma redução no custo de frete, com certeza. Mas essa é uma agenda, Augusto, que ela de tempos em tempos, ela vem, alguns governos estaduais favorecem mais essa agenda de integração, né, de se voltar mais para dentro, né, e outros não, outros olham realmente mais para os grandes mercados, são céticos, né, porque a Bolívia, por exemplo, é um país pequeno, ela tem o triplo da população de Mato Grosso, a Bolívia tem cerca de 9 milhões de habitantes e tem o mesmo PIB de Mato Grosso. Só por aí você deduz que o PIB per capita lá é 1/3 de Mato Grosso. Vou repetir, a Bolívia tem 3 vezes a população de Mato Grosso e tem a mesma produção, o mesmo PIB de Mato Grosso. Então a produção por cabeça lá por habitante é 1/3. Né? E Mato Grosso não é um dos estados mais ricos do Brasil, está ali numa posição intermediária, né? 11º, 12º ali, então você vê o grau de pobreza que é a Bolívia. É um mercado pequeno, Paraguai também é um mercado muito pequeno, então tem muita gente que é cética, mas de fato são políticas importantes essa questão que tratam dessa questão da integração aqui no nosso continente. Mas Augusto, se você me permite, claro. essa história da saída para o Pacífico, né? Ou seja, algum ponto de conexão, sobretudo ferroviária, né? Dos estados do Centro-Oeste para o Pacífico, é algo absolutamente fundamental, sobretudo para o Brasil. Por quê? Veja que coisa curiosa. Outro dia eu vi a seguinte piada, né? Um marciano perguntou para o colega marciano o código de área da Terra, porque ele queria ligar para a Terra. E aí o marciano disse o seguinte, olha, o código de área da Terra é 1114, porque hoje no mundo existem 1 bilhão de pessoas nas Américas, 1 bilhão de pessoas na Europa, 1 bilhão de pessoas na África e 4 bilhões de pessoas na Ásia. Só que se essa ligação for feita no ano de 2036, daqui a 20 anos, que é amanhã, o código já vai ser 1125. Porque a gente continua com 1 bilhão de pessoas nas Américas, 1 bilhão na Europa, a África pula, vai para 2 bilhões, só que a Ásia vai para 5 bilhões. 5 bilhões. E os povos ali que vão crescer demograficamente e economicamente estão saindo de uma renda per capita muito baixa, que é o caso da Índia, que é o caso da Indonésia, que é o caso do Vietnã, que é o caso, né, da Tailândia. E nesse processo de crescimento econômico, eles vão utilizar essas rendas adicionais, sobretudo, para comer mais e investir mais em infraestrutura. Então, você escoar a produção desse celeiro do mundo, que é Mato Grosso. E também uma parte importante, né, por exemplo, das nossas riquezas minerais, que estão entre outros lugares, aqui também, mas em Minas Gerais, etc.,
é algo essencial para o Brasil, vai ter que ser mais rápido, nós precisamos fazer em parceria com os chineses, em parceria com os americanos, com quem quer que seja e em associação com os estados limítrofes aí de Bolívia, Paraguai, Bolívia, Peru e assim por diante. Esse seria talvez o mais importante instrumento logístico para o agronegócio brasileiro dos próximos 20 anos. Aliás, Marcos, você falou em trem, e eu queria aproveitar os conhecimentos acumulados aí por você sobre a Índia para tentar entender por que o Brasil desmantelou a rede ferroviária e a Índia manteve, e por que a Índia tem uma malha rodoviária tão precária se comparada com a do Brasil, pelo menos na região sudeste. Queria que você falasse dessas carências de um país e outro e o que deveria ser feito. Mas isso eu vou deixar para o terceiro bloco do nosso programa O Livre. Voltaremos já para o terceiro e último bloco deste programa.